Dentro da nossa sociedade, da história, da cultura, dos avanços e desenvolvimentos, é importante agora abordar um tema que é muito caro para todos nós, que é a questão da liberdade de expressão. E isso dentro da história, dos acontecimentos, dos fatos, é importante também abordar e ter uma noção do que vem a ser liberdade de expressão, porque a história, o estudo da história não é apenas investigar os acontecimentos do passado, os fatos da realidade, mas também compreender a forma de expressar e como se deve expressar, viver na sociedade de maneira pacífica, mas tendo esse direito, essa garantia, essa liberdade de expressão. Então, vou discorrer também sobre algumas considerações, alguns detalhes, o que é, algumas frases marcantes sobre a liberdade de expressão. Então, já que estamos em um país, aí entra a questão da política, da democracia e de fatos históricos atuais, então é importante citar e colocar aí a liberdade de expressão. Liberdade de expressão é o direito que permite às pessoas manifestarem suas opiniões sem medo de represálias. Igualmente, autoriza que as informações sejam recebidas por diversos meios, de forma independente e sem censura. Então, quando nós falamos da tecnologia, né, do respeito às opiniões, à diversidade de cultura, agora também a gente fala sobre a liberdade de expressão e esse respeito também, né, às opiniões, às diversas opiniões das diferentes culturas. E é interessante, então, ter essa noção de que o desenvolvimento, o crescimento das civilizações, os avanços tecnológicos, a diversidade cultural, ela deve ser analisada e vista também dentro dessa liberdade de expressão, desse respeito, né, a quem pensa diferente, pensa de uma outra forma. Então, igualmente autoriza que as informações sejam recebidas por diversos meios, de forma independente e sem censura. Ou seja, ela significa o direito de exteriorizar a opinião pessoal ou de um grupo, sempre com respeito e respaldada pela veracidade de informações. Esse direito é garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, marcar aqui Declaração Universal dos Direitos Humanos. Veja que a, a forma de ser, de viver, de conviver em sociedade e essa diversidade cultural, diversidade de pensamento, de crenças e religiões, também é importante ter esse respeito, esse cuidado. Por isso a gente tem aqui, fica como um título, né? Algo que pode ser buscado aí e pode ser aprofundado com mais estudos, a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, num primeiro instante, liberdade de expressão, agora também vamos para liberdade de expressão em mídia. Essa questão da mídia, da comunicação de grande alcance, da repercussão de notícias, de imagens, de reportagens, nós temos aqui então que entender um pouco como é que a liberdade de expressão passa, né, também pela mídia. Tem uma imagem aqui, né? Posso falar? Então a relação entre a mídia e a liberdade de expressão é fundamental, pois ela reúne os meios que alargam as possibilidades das mais variadas manifestações, como a escrita e a expressão plástica. O direito de se expressar não indica
que haja imposição de limites éticos e morais. Assim, a calúnia não é permitida, bem como atos de injúria, pois desta forma há direitos que deixariam de ser preservados. Quando a gente vê, né, se depara com atos de injúria, novamente reforço a questão do respeito à diversidade cultural, agora a diversidade de pensamento, e a questão de que, ao longo da história, muitos acabaram sendo presos ou acabaram até perdendo a própria vida por essa questão, né, de atos de injúria, por um desrespeito à liberdade de expressão. Então, reforçar esse estudo, essa análise da história que analisa também a liberdade de expressão, a liberdade de expressão e a mídia, importante lutar contra esses atos de injúria aqui. Pois desta forma há direitos que deixariam de ser preservados. Então, esses direitos eles têm que ser preservados, porque a preservação dos direitos de expressão deve ser assegurada em qualquer meio de comunicação, incluindo a internet. Veja que a internet aqui está muito ligada com a história, a evolução, né, dos computadores, do uso também, né, dos aparatos tecnológicos em geral, e aí a gente tem essa questão aí da internet, que vem, né, tá ligada, tem grandes ligações com a história e a evolução dos computadores, e acaba sendo também hoje algo que, se bem utilizado, né, para pesquisa, para estudos, para complemento de estudos, é algo fundamental. Porém, se tomar cuidado de ficar atento às chamadas notícias falsas e também os atos de injúria que muitas das vezes são propagados por essas pessoas que não respeitam a liberdade de expressão, que não têm aí um apreço em relação à diversidade cultural, sobretudo a diversidade cultural no nosso país, e acaba gerando polêmicas, notícias falsas, insultos, atos de injúria que são disseminados aí pela internet. A informalidade não deve significar a liberdade total para se dizer o que se quer e ofender as pessoas, causando danos morais. Como eu já falei acima, reforço aqui para estudar, para ter uma noção maior, pesquisar, investigar também o que vem a ser os direitos humanos e como esses direitos humanos eles são essenciais, eles se relacionam com o nosso bem viver, com o nosso ser, viver, sobreviver em sociedade, e também como uma forma de nós desenvolvermos a nossa cultura e avançarmos também com as novas descobertas, com as novas tecnologias e também com o avanço da ciência. Liberdade de expressão e política. Restringir a circulação de ideias e proibir a liberdade de expressão é um direito retirado das pessoas em regimes totalitários. É importante entender mais sobre o que vem a ser regimes totalitários. O que a gente pode falar é que são regimes que não têm aí uma liberdade, não há uma liberdade de expressão muito facilitada, e o que a gente tem realmente são prisões, são um cerceamento, né? Uma imposição para não levar adiante a expressão, as notícias, o que está acontecendo naquele determinado país, naquela determinada região. E aí a gente vê, né, que a troca de ideias, das discussões, do diálogo, encoraja a sociedade à mudança. Então, a sociedade ela tem e precisa continuar em constante mudança, em constante transformação. E essa constante mudança, transformação, ela passa por diálogo, por debates, e esses debates eles
são essenciais, eles constituem o ser, a noção do existir e do crescer da história, de outras disciplinas que promovem a análise, a investigação, o debate. Porém, esse debate ele só realmente vai à frente, ele só realmente vai ser algo positivo e vai realmente gerar mudanças positivas, mudanças de crescimento na sociedade, se ele realmente tiver aí a sua liberdade de expressão garantida. Deste modo, os regimes, ainda falando um pouco sobre esses regimes autoritários, deste modo, os regimes autoritários são os primeiros a censurar os meios de comunicação e vigiar os locais de produção de ideias, como universidades e escolas. É importante estar atento a isso aqui, porque aí a gente volta na questão da democracia, da liberdade de expressão, da autonomia e da importância, né, da produção de ideias de liberdade, ideias de crescimento, não de manipulação e de atraso, porque o tempo, o desenvolvimento da história das pessoas, ele deve seguir, ele deve ser contínuo. Então, quando a gente tem aí regimes autoritários, regimes que freiam essa questão aí, né, da liberdade de expressão, que viola aí a produção de ideias, de desenvolvimento de conhecimento, então nós temos aí algo que não é bom e que deve ser combatido. Então, desenvolver principalmente nas escolas e depois nas universidades esse pensamento crítico, não só um pensamento crítico que não que é imaginário e que não vai para ações. Sempre é importante ter esses debates, essa produção de ideias, visando a transformação e a melhoria de pontos, de situações, de fatos e acontecimentos históricos que não devem ser repetidos aí na nossa sociedade. Então, esse posicionamento vai nessa linha de gerar um debate positivo para o crescimento e para o respeito à diversidade aí de ideias, de opiniões e também de expressões culturais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos contempla o direito à liberdade de expressão, considerando que a mesma seja uma peça fundamental da democracia. Vamos entender um pouco sobre o artigo 19º. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Este direito implica a liberdade de manter as suas próprias opiniões sem interferência e de procurar, receber e difundir informações e ideias por qualquer meio de expressão, independentemente das fronteiras. Então, essa parte, esse artigo aqui, né, é algo que deve ser estudado, memorizado, no sentido de defender, né, cada um defender e procurar desenvolver um pensamento, estudos, e ter essa noção da importância e que esse artigo aqui sobre liberdade de expressão, ele está aí e deve ser vivido e respeitado também aí na sua essência. A liberdade de expressão, historicamente, surge com o liberalismo político. Aí, já que num instante a gente falou um pouco sobre autoritarismo, né? Então, para referência, para busca de aprofundamento de conteúdo, daqueles que infelizmente lutaram ou foram contra a democracia e a liberdade de expressão, nós temos uma referência que busque, né, pesquise mais sobre os maiores ditadores da história, que nesse caso esses maiores ditadores aí da história acabaram por perseguir, matar e censurar muitos, né, que eram contra os seus regimes. Então, a história tem
esses registros negativos desses ditadores aí, e como está aqui, né, maiores ditadores da história, porque realmente eles tiveram uma postura muito autoritária, muito contrários aí à liberdade de expressão. Então fica aí uma busca de uma referência para estudar e analisar mais o contexto desses ditadores aí. Liberdade de expressão no Brasil. Você é livre para se expressar, desde que eu concorde. Veja aí a figura, né? A frase, a figura, o que representa essa pessoa que está em pé, a outra pessoa que está deitada, né? E a frase, você é livre para se expressar, desde que eu concorde. Então, sempre uma questão aí, né, de opiniões, da diversidade e de como lidar, né, com opiniões contrárias, respeitar o espaço, o limite, a opinião do outro. Então é um desafio aí. E aqui no caso, ó, no Brasil, a liberdade de expressão era contemplada nas primeiras constituições até a outorgação da Constituição de 1937. Nessa altura tem início o período de censura com Getúlio Vargas. Então aqui a gente tem um nome da história, né, da história do Brasil, da história da política do Brasil, Getúlio Vargas. E importante citar, deixar marcado aqui, porque a gente tem que analisar não somente o tema, o período da história, as situações ocorridas, a quebra de liberdade, mas sobretudo também essa questão aqui de quem, né, de destacar algum desses personagens, como Getúlio Vargas, nesse sentido aqui, nesse período da censura aqui. No entanto, a Constituição seguinte, a de 1946, volta a reforçar os direitos e a liberdade individual dos cidadãos. Na Constituição de 1967, a democracia volta a perder o seu lugar para o autoritarismo. Então, no Brasil aqui a gente tem exemplos, como eu estou lendo aqui, estou explicando, citando um pouco, né, desse embate entre democracia e autoritarismo. E aqui tem algumas datas, né, 1946, 1967, que trazem consigo esta noção, né, de democracia, às vezes também lutando aí contra o autoritarismo. Então, na Constituição de 1967, a democracia volta a perder o seu lugar para o autoritarismo e a centralização do poder iniciado com o golpe de 1964. A censura dos meios de comunicação é uma das medidas que integram o AI-5, Ato Institucional número 5, decretado em 1968. Aí, então, nós temos um período aí que o autoritarismo acaba sufocando, vamos dizer assim, né, a democracia, a liberdade de expressão, a liberdade da imprensa. E então esse é um momento, é um fato, tem relatos, é um período da história do Brasil que, infelizmente, a gente tem aí um combate à liberdade de expressão e que gerou muito sofrimento, muita perseguição e, infelizmente, mortes. Então, finalmente, na Constituição de 1988, o direito à liberdade de expressão foi reintegrado. Então, a gente tem a volta aí, né, do direito à liberdade de expressão. É nessa altura, após o fim da ditadura, que a censura foi banida, conforme pode ser lido no parágrafo 2º do artigo 220. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Fica também aqui uma dica, um título, algumas curiosidades sobre as constituições brasileiras, para aprofundar aí o estudo,
a noção, né, da Constituição do Brasil, da democracia que vence e acaba superando esse período difícil aí da ditadura, esse período de perseguição aí do ato institucional número 5. Então, temos aqui também aqui um período e um título interessante para ser aprofundado, que é as Constituições Brasileiras. Então, além de colocar algumas definições, algumas personalidades que marcaram esse período, personalidades ligadas ao autoritarismo e também a questão da liberdade de expressão. Nós temos aqui algumas frases que vão também ajudar a entender, motivar a sermos, a resistirmos a todo o desrespeito, a toda a falta de consideração com a nossa democracia, com a liberdade de expressão. Então, frases sobre liberdade de expressão. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Essa é uma frase do filósofo Voltaire. Sei que só há uma liberdade, a do pensamento. Essa é do Antoine de Saint-Exupéry. Bom, então, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, o respeito à diversidade cultural e dentro dessa cultura, as suas diversas formas de pensar, ser, viver e sobreviver no mundo. Então aqui a gente tem essa defesa e tem frases que reforçam essa força, né, do pensamento crítico, um pensamento crítico, como eu disse, que questiona, né, às vezes as posturas autoritárias de líderes, de pessoas que estão à frente de um Estado, de uma nação, porque acredito que um estudo histórico da história, um tema atual e necessário também à história, e ele tem muito a ver com essa defesa, né, da liberdade de expressão. As pessoas gostam do ideal de liberdade de expressão até o momento em que começam a ouvir aquilo que elas não gostariam que dissessem a respeito delas. Então, as pessoas gostam do ideal de liberdade de expressão até o momento em que começam a ouvir aquilo que elas não gostariam que dissessem a respeito delas. Em nosso país temos essas três indescritíveis coisas preciosas: a liberdade de expressão, a liberdade de consciência e prudência de nunca praticar nenhuma delas. Mark Twain. Então, essas frases, essa motivação a defender os direitos humanos, né? O nosso direito de ir e vir dentro da sociedade. É claro que cada um de nós que almeja ser um cidadão, uma cidadã de bem, um cidadão ético, né, justo, que estuda e quer deixar um legado importante, um legado essencial para as futuras gerações, é importante ter essa noção, né? Temos a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressar, mas é importante respeitar também a liberdade, o pensamento, a cultura do outro. Então, os conflitos eles só aparecem, eles se tornam mais fortes quando pessoas que contrariam a liberdade de expressão, agem de maneira não ética, né? Agem de forma antiética e colocam então essa liberdade de expressão em risco. Esse pensamento crítico ele se torna mais vulnerável quando não se promove nas escolas, principalmente no Fundamental 2 e também no ensino médio, não se promove um debate, uma noção de ser e estar e conviver em sociedade e conhecer para respeitar as diferentes culturas, as diferentes formas de expressão, é algo que deve ser
analisado com cuidado para não repetir esses erros, vamos dizer assim, né, ou esse momento, ou esse autoritarismo que muitas das vezes volta à nossa realidade e acaba gerando mais conflitos, mais sofrimento, mais perseguição e revoltas que podem e devem ser evitadas a fim de que a nossa sociedade ela continue sendo uma sociedade ética, cidadã e, acima de tudo, uma sociedade que tem na mídia, na imprensa, a, a certeza de receber, né, de assistir, de acessar, de ouvir notícias positivas ou, melhor expressando, notícias verdadeiras, notícias apuradas, checadas, que nos ajudam a entender e a posicionar frente às injustiças, a atos de vandalismo, de autoritarismo que ferem, né, a nossa Constituição, que fere a nossa democracia. Então, é importante estar atento a isso, a essa liberdade, e continuar exercendo esse pensamento crítico à luz da ética, né? E à luz do respeito à diversidade cultural, aos direitos humanos.